Olá, meu nome é André Prado e essa é uma apresentação para a disciplina de reconhecimento sintático de padrões sobre o artigo de Hidden Markov Models de alta ordem para a previsão de tendência em séries temporais financeiras. Então, contextualizando, a motivação é que a previsão de tendências de séries temporais é uma área de pesquisa muito ativa na economia e investimento, porque ela influencia fortemente a correção da tomada de decisão de investimentos. O objetivo, então, desse artigo é prever a tendência dos preços de mercado de ações, com base em modelos ocultos de Markov de alta ordem. Como o desafio é que a previsão de séries temporais financeiras é difícil devido a incertezas e fatores não lineares envolvidos nos dados, como política, desastres naturais, etc, etc. São já algumas técnicas usadas para este tipo de previsão de tendências, como redes neurais, SVM, Ensemble Learning e HMM, que falaremos aqui. Então, um pouco sobre introdução sobre HMM, tá? São tem os estados ocultos, tá? Que cada estado oculto emite uma observação e é a partir desta observação que é o que a gente consegue ver, tá? Então, assim, a distribuição de probabilidade de emissão das observações e dos estados futuros depende, não depende apenas do estado atual, tá? E não dos demais estados anteriores que o precederam. Uma limitação para essa utilização é que um HMM de primeira ordem é estritamente limitado aos casos em que a observação de cada intervalo não depende, tá, dos estados anteriores. Então, ao usar HMM de primeira ordem, ele vai ignorar as condições dos estados anteriores. Isto dito, a utilização de HMM de alta ordem tem a vantagem porque ela considera a dependência de tempo de curto e longo prazo, e a dependência do tempo e a volatilidade, elas fazem do HMM de alta ordem uma opção melhor para a previsão de tendências. E a principal diferença com relação ao de primeira ordem é que ele considera, então, na cadeia de Markov, todos não, mas vários estados anteriores, em vez de considerar apenas um único estado anterior. A abordagem aqui deste artigo foi para fazer uma previsão de negociação dos índices CSI 300, que são em papéis da chineses, tá? E o SP 500, com dados de abril até julho, e usando este dataset para cada um dos dias de operação da bolsa, o valor de abertura, de fechamento, o valor mais alto negociado, mais baixo e o volume negociado neste dia. Sobre um HMM de primeira ordem, então, o HMM é um processo estocástico que conecta uma cadeia de Markov, a gente já falou, cada estado oculto gera uma observação, e um HMM, então, ele é também equivalente a um autômato finito não determinístico probabilístico. Eu peguei essas imagens aqui das nossas aulas, tá? Onde a gente consegue ver aqui um esquema de HMM e um esquema de AFN probabilístico, apesar da notação diferente, eles têm, né, eles conseguem gerar a mesma, são equivalentes. E a aplicação nesse projeto é que ele vai modelar o índice de ações como uma série temporal para poder fazer a predição. Tá? Então, assim, a estimação dos parâmetros de uma HMM, que são as probabilidades de emissão e transição, são feitas utilizando-se o Baum-Welt. E os parâmetros foram feitos, então, selecionados, tá? Após os testes.
escolheu-se esses índices IC, BIC, KS-test, log, like, Lahoud, porque como critérios, tá? E a mistura gaussiana número 3, ela obteve os melhores resultados, portanto foi que foi utilizado neste trabalho. E para a determinação dos estados ocultos, uma vez que o HMM treinado, ou seja, já com os parâmetros, com as probabilidades de emissão e de transição de estado, o Viterbi é usado para determinar uma sequência de estados ocultos. Então, assim, aqui a gente consegue ver os estados ocultos 0, 1 e 2. No estado oculto 0, o retorno maior do que 0, aqui de 150 dias aconteceu, e com retorno com o estado oculto 0, em mais de 300 dias teve resultado negativo, tá? Esse resultado financeiro nas negociações. Com o hidden state, com o estado oculto 1, 50-50, tá? Não dá para tomar uma decisão, tomar partido de um lado ou de outro. E com o estado oculto 2, a gente vê aqui uma tendência muito maior de ter um retorno positivo. E são estes estados ocultos que serão usados para fazer as predições. Aqui são dados referentes a também os estados ocultos 0 e 2, porém cumulativos, assim é mais claro para ver que o 2 ele sobe e o 0 ele desce, tá? O estado 1 aqui com uma tendência de ficar mais próximo da estabilidade. Quando a gente começa a falar de um HMM de alta ordem, a gente precisa, o que é, tá? Então assim, nesse HMM, a probabilidade de transição do estado ela é condicionada a N estados anteriores e não mais a um estado. E da mesma maneira, a observação também não depende apenas do estado atual, mas dos M-1 estados anteriores. Então aqui um exemplo, para ter esta emissão O, é necessário, foram feitos aqui 2 estados, tá? Para gerar esta emissão. Então, com isso, constrói-se um HMM de alta ordem, tá? NM aqui, e a gente pode ver que se N e M for igual a 1, o HMM é equivalente, ou é efetivamente, um HMM de primeira ordem, tá? Pois só este estado influenciará. Então, os parâmetros do HMM de alta ordem são os mesmos, porém, ao invés são os mesmos do HMM de primeira ordem, porém, ao invés de ser um exclusivo, a gente passa a ter as probabilidades de transição de estados de todos os estados envolvidos, as probabilidades das observações e as probabilidades dos estados iniciais. E, porém, com HMM a complexidade matemática aumenta bastante. Então, para simplificar este processo de treinamento e estimação de parâmetros, é necessário transformar qualquer número base n para o seu valor decimal. Tá? Então, assim, após essa transformação, a complexidade dos cálculos de um HMM de alta ordem assemelha-se aos cálculos de um HMM de primeira ordem. E aplicando então, agora já na questão negócio, a estratégia de negociação com base em HMM de alta ordem, são feitos alguns passos, tá? Sendo que primeiro é usar o HMM para obter o estado oculto do dia atual, de hoje. São encontrados então, uma vez que eu sei o estado oculto de hoje, eu vou procurar no meu histórico todos os dias do passado que possuem o mesmo histórico de hoje, e para cada um desses dias que tem o mesmo histórico, que tem o mesmo estado oculto, são coletados os retornos do preço do dia seguinte. Então, se no dia 15 de abril teve o mesmo estado oculto, qual foi o retorno do dia seguinte? Tá? Foi positivo, foi negativo, e assim feitos para todos os dias em que tem o mesmo estado. Tá? Com base nestes levantamentos, é feita a previsão de tendência
do índice de preço para o dia seguinte. No caso, hoje eu vou fazer a tendência para amanhã. Como para executar este algoritmo, a sequência, como entrada, a gente tem a sequência de resultados do índice de preço, tá? Dos dias anteriores aqui. É feita a estimação dos parâmetros do HMM de alta ordem e o Viterbi para determinar a sequência de estados ocultos para observação. E aí sim é feita a predição. Como? Sumariza-se todos os dias que tem o mesmo estado oculto do dia atual, tá? Então, se a gente teve 150, 200 dias com o mesmo estado oculto, a gente junta, faz uma sumarização e identifica-se também de maneira sumarizada os retornos dos dias seguintes aos dias que possuem o mesmo estado oculto. E para esses estados são 3 considerados, tá? Que são como significa a alta nos preços, nos índices de preço, ou a baixa nos índices de preço, ou a constância, quer dizer que não teve muita variação. E ao invés de usar um algoritmo estático, é usado um algoritmo dinâmico, uma janela, tá? Uma janela móvel, onde ele vai trazendo, então, aqui ele vai trazer todos os estados anteriores, no dia W mais 1, todos os dias anteriores, incluindo o W. No dia W mais 2, vai incluir todos os dias anteriores, incluindo o W mais 1 e assim por diante. Esse a gente pode trazer algumas dificuldades, que é quando a diferença de probabilidade entre os estados ocultos é relativamente pequena, ou quando o estado oculto de hoje ele aparece pouquíssimas vezes na história da base do nosso dataset. Então fica difícil você prever uma alta ou uma baixa. Então, nestes casos, define-se o estado como constância. Assim, o algoritmo ele prefere ficar isento, falar, eu não vou classificar, tá? Fazer esta predição. Para avaliar o desempenho, utiliza-se os nossos já conhecidos recall, tá? Ou sensibilidade e precisão, mas também utiliza-se algumas métricas financeiras, como a taxa de vitória, que é o WR, o retorno anual, o drawdown máximo, o MDD, ou o índice Sharp. Então, agora, uma vez executado isso daqui, essa estratégia, os resultados obtidos foram estes, tá? Para o índice chinês e para o índice da Standard Poor's, sendo aqui a gente tem o HMM de primeira ordem e o HMM de alta ordem, tá? Com mais de uma ordem. O win rate, tá? É superior aqui, tá? E de uma maneira geral, praticamente todos os índices aqui são melhores, tá? Chama atenção aqui que pro MDD ele é menor, só que quanto menor, melhor, tá? Para esse índice financeiro. A mesma coisa para os resultados do SP 500, onde os resultados foram melhores com o HMM de alta ordem. E para concluir, os resultados então mostram que a utilização de HMM de alta ordem para a previsão de tendências destes índices CSI 300 e SIP 500 obtivemos melhores resultados quando comparados com os HMMs de baixa ordem.